Na Rádio Web Mário Lincoln do Brasil, você ouve, a partir de agora, as notícias do momento. Apresentação, João Batista do Lago. Bem, amigos do portal Mário Lincoln do Brasil, nós estamos hoje com o Rafael Greca, ex-ministro, engenheiro urbanista e economista, né? O Rafael Greca é nascido em Curitiba mesmo, ele nasceu no dia 17 de março de 1956, é filho de Eurico Daché de Macedo e Terezinha Greca de Macedo. Portanto, nós temos aí o nosso entrevistado de hoje. Greca, eu inicio com uma pergunta básica em nível geral. Qual é a sua opinião sobre o Brasil atual? É um país emergente, uma das 5 economias em crescimento mais importantes do mundo e é hoje já uma referência mundial. O futuro pelo qual nós tanto ansiamos ao longo da nossa história parece que se cumpriu depois do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vejo o Brasil atual com muita esperança como um país onde emerge uma classe social, classe C e D, emerge para mais oportunidades e aonde aos poucos a miséria vai sendo combatida e debelada e a igualdade de oportunidades entre todas as pessoas começa a se afirmar. Eu sou sempre um otimista e eu vejo o Brasil atual muito fortalecido pela realização do seu povo. Como o senhor analisa os primeiros 4 meses do governo Dilma Rousseff? A presidenta superou até as arestas de campanha. Muita gente que não votou nela hoje é solidária a ela pela qualidade com que ela sabe se conduzir no papel de primeira mandatária do país. Ela nos dá orgulho. O feito cultural foi ter trazido de volta para o Brasil o quadro Abapuru, o quadro de Tarsila do Amaral, que refere às raízes do movimento modernista brasileiro, do país se valorizando com uma cultura própria e toda sua, para ser exibido em Brasília. E eu sei que ela está arranjando dinheiro com vários empresários, e eu acho que basta ela telefonar para o Eike Batista, que consegue isso, para comprar de volta o Abapuru, que hoje faz parte do acervo do Museu Constantini, lá em Buenos Aires. Eu até encontrei o Constantini quando fui a Buenos Aires no mês de março, no Hotel Alvear. Ele estava indo jantar com a namorada, que aliás é muito bonita, e me deu uma vontade louca de dizer para ele: venda sim, venda para Dilma, mas não tive coragem. Porque eu acho importante que o Brasil recupere esse ícone da sua afirmação enquanto cultura tropicalista, cultura efetivamente brasileira. O feito diplomático foi a Dilma não ter que ir a Washington. Washington veio até a Dilma. Vieram todos os Obamas visitá-la. E ela também teve uma exitosa missão na China, onde ela nos encheu de orgulho, até porque, além de ter êxito comercial e financeiro, ela foi muito firme na condução dos interesses do Brasil diante daquele mercado emergente. E que pode ameaçar o parque industrial brasileiro. Mas mais do que isso, ela também foi visitar os guerreiros de Xi'an, foi à Grande Muralha, foi ao Museu do Palácio Proibido. Eu fico fascinado com uma presidente da República que vai a museus. Eu acho isso muito importante, até como exemplo para o país e para essa sociedade brasileira que, por ser emergente, é uma sociedade muito consumista. Então, eu acho muito importante todos esses traços que a Dilma dá de comunhão
com a tradição, com a história, com a cultura e com a alma da gente brasileira. Greca, em sua opinião, quais pontos fundamentais e indispensáveis a presidenta Dilma Rousseff deve ou deveria investir significativamente para promover o bem-estar da nação e do seu povo? Ela acerta ao dizer que é no combate à miséria e na estruturação das famílias. Eu acho que é muito importante estruturar as cidades brasileiras acima das suas atuais dificuldades. Nós temos o advento aí de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada, mas eu acho que os eventos têm que ser só um pretexto para criar uma grande infraestrutura urbana para as cidades sedes da Copa e para as cidades do Brasil. Nós não devemos entrar na chantagem da FIFA de obras mirabolantes, e me preocupa às vezes que usem a Copa até na mentalidade de alguns empresários que têm a mentalidade deformada, como uma licença para roubar, por causa da pressa de ter que fazer. Mas é importante que se use o evento da Copa, como por exemplo aqui em Curitiba nós usamos a visita do Papa João Paulo II, para criar a infraestrutura urbana. Não tem sentido fazer obras só para os 5, 10, 15 ou 30 dias da Copa em cada cidade. Mas é preciso fazer obras que contemplem o evento, mas se estendam em direção à próxima geração. Que sejam obras destinadas aos que vão nascer. Só um minuto, por favor. Apresentação: João Batista do Lago. Greca, recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu conceito sobre o papel da oposição no Brasil. Dentre outras coisas, ele falou que as oposições deveriam deixar de disputar o voto dos pobres com o PT e investir na persuasão eleitoral de outros segmentos da sociedade. Qual sua opinião a respeito dessa temática? Talvez o presidente Fernando Henrique não tenha dito o que foi noticiado. Eu acho que ele é suficientemente inteligente para não falar asneira. Ele talvez esteja percebendo a ascensão social no Brasil e que a base da pirâmide já não é de gente pobre. A base da pirâmide é de gente média, de gente remediada. Ele tenha percebido a ascensão social que houve no Brasil e esteja recomendando a oposição como estratégia se servir das classes médias, para que as classes médias, formando opinião, daí levem os partidos de oposição a combater o PT e o PMDB e os outros partidos da situação. Eu respeito o Fernando Henrique, ele me nomeou ministro e eu o conheci suficientemente de perto, também conheci Dona Ruth. Ele é tudo menos bobo. Ele não diria uma coisa nos termos como foi veiculado. Eu acho que ele e o Fernando Henrique, o Fernando Henrique e o Lula, e o presidente Lula, os dois compõem um díptico muito interessante, os dois se complementam, os dois surgiram da luta democrática e os dois hoje já fazem parte da nossa história e os dois devem ser respeitados. Na sua opinião, o PSDB e o DEM estão devidamente estruturados para exercerem o papel de oposição no país? Bom, eles têm essa obrigação, porque os milhões de votos que foram dados ao José Serra credenciam os dois partidos a isso. E acho que a oposição é um serviço público e é muito importante para o Brasil. Dentre esses dois partidos, qual deles, na sua opinião, deveria ser o partido líder da oposição nacional? E por quê? Não sei, eu acho que liderança a gente não escolhe. Quem escolhe, a liderança se conquista. Deve ser o que tiver mais capacidade de não falar asneira enquanto faz oposição, porque fazer oposição é muito difícil. É fazer uma oposição consciente, consistente, com qualidade, é uma coisa extremamente difícil. Eu mesmo agora estou partindo para ser candidato a prefeito de Curitiba
numa chapa de oposição e estou visitando todos os bairros, conversando com as pessoas, porque eu não tenho direito de dizer qualquer coisa, eu tenho que dizer aquilo que realmente é carente na cidade, aquilo que realmente faz falta ao nosso povo, aquilo que realmente precisa ser modificado. Eu tenho que ser preciso na minha análise e certeiro na minha estratégia para ser bem-sucedido. O Brasil tem hoje, nos dias atuais, do ponto de vista pessoal, em sua opinião, um líder político de oposição? E se tem, quem seria esse líder? Sem dúvida é o Fernando Henrique Cardoso. Poderia ter sido o Aécio Neves se tivesse feito a carteira de motorista e o teste do bafômetro. TV Web e Portal Mário Lincoln do Brasil. Empresas administradas pela Assessoria de Imprensa do Brasil, Curitiba, Paraná.